Então, eu peço que todos, neste momento, desliguem os seus pensamentos de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, deixando a paz entrar no coração. Vamos sentindo boas energias que já nos circundam neste momento. E os guardiões adentram a nossa casa e vão fazendo uma completa limpeza em todos os ambientes do nosso lar. E nós vamos nos sentindo cada vez mais leves. E neste momento nós vamos fazendo uma respiração profunda. Cada um no seu tempo, cada um com a sua força. Cada vez que inspirarmos, nós vamos sentir as energias boas entrando no nosso corpo. E quando nós expirarmos, tudo aquilo que temos de negativo sai junto com o ar quente. Então nós vamos inspirando. E soltando. Vamos repetir 3 vezes. Nosso corpo agora está absorvendo as boas energias e nos sentindo mais elevados. Nós vamos nos encontrando com o nosso espírito protetor. Esse irmão vem nos dar um abraço carinhoso, feliz por nos encontrar neste trabalho. Nós vamos elevando o nosso pensamento, buscando todos aqueles espíritos benevolentes que estarão conosco nesta noite, nos ajudando a compreender os conceitos que nós vamos conversar, né? E na Câmara de Passes, estes espíritos que coletarão os fluidos positivos dos médiuns e utilizarão em cada um de nós para o tratamento que necessitamos. Ligado a esta espiritualidade amiga, nós vamos em direção a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E Maria nos recebe com um sorriso amigo, nos dá um abraço repleto de amor, que nos deixa mais tranquilos, mais leves. E Maria nos pega pelas mãos e nos acompanha até o nosso Mestre Jesus. E à frente de Jesus, nós agradecemos pelos seus ensinamentos e por todos os exemplos que Ele nos deixou, que nos servem de guia para o nosso crescimento espiritual. E junto com Maria, com Jesus, nós vamos até o nosso Pai. E à frente de Deus, nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por tudo aquilo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que temos nesta vida. Pedimos ao Pai que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. E assim, com o acompanhamento de Deus, de Jesus, de Maria e de toda a espiritualidade amiga, nós vamos abrindo o nosso acolhimento de amor desta noite. Que possamos ter bons aprendizados e encerrarmos o nosso acolhimento melhores do que quando começamos. Graças a Deus. Bom trabalho a vocês e até daqui a pouquinho. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, tá bom. Muito bem. Antes de nós iniciarmos, eu queria falar só o seguinte. O que nós falamos aqui não é do trabalho, não é da nossa vida material. A gente fala aqui é da nossa vida espiritual. E a gente fala da gente mesma, né? Não fala dos outros, a gente fala da gente mesmo. Então, quando a gente estiver abordando os assuntos, eu gostaria que vocês se olhassem como se fosse um observador de si mesmo. Buscando olhar o comportamento e como se não estivesse participando da situação que vocês estiverem olhando. Observar as reações e os sentimentos em cada situação que vier na sua mente durante esse nosso encontro, tá bom? Só assim a gente vai conseguir fazer a comparação daquilo que a gente está falando com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente vivencia no dia a dia, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Vamos ler um pouco o texto de hoje? Vamos lá. Mente curável. Mente curável? Isso. A ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar, alterando as estruturas das partículas celulares, que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Isso quem falou foi Bezerra de Menezes. Crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia a casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que, nesses casos, os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida.
O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de curar ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar da semente da transformação interior. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. Um ponto em comum que nos ligue, por semelhança, às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente nesse instante, ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? E aí, o que vocês acharam desse texto, dessa página? Não acharam nada? Perfeito. Oi? Eu achei perfeito. Que a É gente tem perfeito, que né? que a gente tem que estar sempre com o nosso pensamento positivo, não deixar que a gente se entregue numa condição. A gente tem que estar sempre lutando por uma melhoria nossa. A gente não pode se fazer de vítima e ficar nessa mesmice. A gente tem que fazer vibrar de forma diferente, positiva. A gente não pode se permitir entrar numa vibração negativa. Assim é o meu pensamento. A gente, quando cai no buraco, a gente não pode achar que vai ficar no buraco pro resto da vida, não é isso? Não. O que eu achei Bom, legal foi esse pode questionamento. falar. Ai, desculpa. O questionamento se nós nos colocamos em condições espirituais, né, de pedir essa ressonância com a ajuda divina para poder nos curarmos, né? Então, esse Mas quando a gente lê questionamento, aqui é tão fácil, não é não? Sim. pois é. E Exatamente. aí no dia a dia a coisa começa Pega. a cair pela ribanceira, a gente não sabe como se segurar, não é verdade? Mas sabe, o que eu acho bacana quando a gente faz essas leituras é tentar trazer o que está escrito para aquilo que está na nossa vida. Porque senão vai ser mais uma leitura, né? A gente vê aí, recebe aí pelo WhatsApp, a gente recebe por e-mail, recebe por tudo quanto é jeito um monte de mensagem, né? E aí a gente olha, fala, nossa, que bonita, né? Só que se a gente não fizer esse tipo de análise, essa análise que a gente faz aqui quando a gente se reúne, fica só mais uma mensagem que com o tempo ela vai embora da nossa mente. Então a gente precisa estar o tempo inteiro meditando e refletindo sobre o que a gente lê, para que esses conceitos, né, eles comecem a fazer parte da gente de alguma forma. Então, por exemplo, né, começando aí com a primeira parte do Bezerra de Menezes, a ideação da transformação interior com a consequente mudança de atitude para constante edificação pessoal torna-se eficiente psicoterapia por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Bacana, né? Todo mundo Muito entendeu? Foi legal. fácil entender? Foi fácil entender? Não. Sim, Não. Não. foi sim. Na verdade, é tudo pensamento. É o pensamento. Se a gente mudar o pensamento, se a gente, assim, não falar que nada vai dar certo, não. A gente fala, vai dar certo.
Então, vamos lá, vamos seguir nessa linha. Vai dar certo. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar. Ok, então vamos mudar. Vamos lá, vamos mudar o pensamento, vai dar tudo certo, as coisas vão se encarregar de acontecerem. Então, eu entendi isso. Então, É isso mesmo, é... é isso mesmo. Só que a gente tem dois momentos em que... Oi, pode falar, Viviane. Não, eu falei que a gente sempre tem que ser otimista. E eu sou uma pessoa muito otimista. Realmente, eu acredito que a gente sempre vai vencer, por mais que seja difícil a batalha, a gente tem que acreditar que vai dar sempre certo. Eu sempre fui assim. E é isso mesmo. E é isso que nos ajuda. É a partir daí que vem a nossa cura, né? Mas eu queria abordar isso de uma forma diferente também. A gente está falando sobre o que fazer quando a gente está doente ou quando está passando por um problema, né? Mas o que fazer nesse sentido para evitar que essa doença se instale na gente? Tem que cuidar de todas as formas possíveis, né? Não, eu acho que tem que mudar de atitude. Certas coisas. É isso aí, Viviane. Glaucia, o que você ia falar? Eu acho que é a mudança de atitude, né? Essa coisa que ele fala, ideação da transformação interior, né? Com mudança de atitude, aí você, com isso, você acaba mudando o teu campo energético e isso vai influenciando nas ondas nas tuas células e aí tudo isso ajuda. Isso. E promove a cura. Mas, por exemplo, né, ninguém aqui nesse planeta pode se dizer livre de problema, não é verdade? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Então, se todo mundo tem problema, a gente não vai conseguir evitá-los, porque eles fazem parte da nossa vida, não porque Deus está punindo a gente, mas é que os problemas eles vêm para ensinar a gente como reagir a esses problemas, né? O problema serve para isso, não serve para derrubar a gente, serve para mostrar para a gente como se levantar, né? Só que aí, às vezes, a gente se depara com um problema e aí a gente não está doente ainda, mas nós temos o problema. E aí a gente começa a viver o problema. Viver o problema o tempo inteiro. Não, eu estou com um problema, que está difícil. E aí a gente começa a ficar doente. Então, quando a gente fala que a gente transformando o nosso pensamento para o lado positivo, as nossas células vão receber energias que promovem a cura. Da mesma forma, quando a gente tiver um problema a enfrentar, se a gente mudar o pensamento na forma de enfrentar esse problema, nós vamos mudar as energias nas nossas células para resolver o problema e não ficarmos doentes. Então, quando a gente está doente, é claro que a gente precisa mudar o nosso pensamento para a gente poder obter a cura. Mas a gente pode dar esse passo antes de ficar doente. Quando a gente perceber que as coisas não estão indo bem para a gente muda o pensamento, né? Em vez de ficar pensando no problema, pensa na solução. O que eu vou fazer para melhorar? O que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu não consigo resolver esse problema de uma vez só. Tá bom, vamos dividir em pedaços pequenos. Esse pedacinho aqui ficou fácil de resolver. Eu vou resolver isso. Sabe, quando a gente tem um problema grande na nossa vida, a gente passa o tempo inteiro frustrado, o tempo inteiro contrariado. A gente só vai ficar bem quando a gente resolver o problema. Não é verdade? Por quê? Porque a gente tem problema. Agora, se você tem um problema grande, você sabe que você vai demorar para resolver esse problema. Aí você fala assim, eu vou dividir esse problema em problemas pequenos. Eu vou resolver um pedacinho dele por dia. Então, cada dia que você resolve um pedacinho daquele problema, você fica feliz que você avançou. Então, nosso maior problema é tentar resolver o problema de uma vez só, querendo que a coisa aconteça naquele dia. E a gente não consegue, a gente continua com o problema, mas agora carrega nas nossas costas a nossa frustração. Então, a gente precisa buscar esse tipo de mudança em como
como enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades. E o problema pode ser material, pode ser um problema emocional, pode ser um problema sentimental, pode ser um problema espiritual. Nós temos a capacidade de resolver, entendeu? O objetivo desse nosso encontro é, no futuro, espero que seja rápido, trazer conhecimento suficiente que vocês não precisem mais de assistência espiritual. Por quê? Porque vocês já sabem como resolver os problemas, né? Esse é o objetivo. Nós somos capazes. Deus, quando nos fez, Ele nos fez autossuficientes. Só que, sei lá, por comodidade, por falta de conhecimento, sei lá, escolha um motivo qualquer, a gente se deixa carregar pelas coisas. E aí a gente precisa de ajuda para se levantar de novo. Tudo certo aí? Algum comentário com relação a isso? Você entendeu, Leda? Você falou que as palavras são difíceis? Mas agora eu entendi tudo. Agora eu entendi. É como a Marília disse, o pensamento, é como a Marília disse, o pensamento vai tomar conta de tudo. Então, né, tem que se manter otimista, tem que mudar o pensamento quando, né, pode até ter 1 minuto ou 2 ali de uma coisa triste, mas quando perceber, já começar a pensar positivo, a engrenar, melhora, é isso aí. É verdade. Seria como redirecionar o caminho, né? Mudar o caminho, mudar a rota. É isso aí. Tá vendo que está no caminho errado, muda a rota. Você tem que ir para um lugar e tem 2 caminhos, um cheio de espinho e outro cheio de flores. A gente se mete nos de espinho o tempo inteiro e fica todo arranhado, né? Quando perceber isso, volta, vai para o caminho das flores lá, que é muito melhor. Puxa. Legal. Mesmo que às vezes possa ser um pouco maior, no nosso ponto de vista. Mas, na verdade, ele não é maior. Tá bom? A única coisa, né, que eu queria só acrescentar com relação a essa primeira parte é que essa mudança de pensamento faz com que a gente mude a nossa vibração e as nossas energias de tal forma que elas alimentam positivamente as nossas células. E aí a cura começa a acontecer. Tá? O que acontece algumas vezes? A gente fica tanto tempo com aquele pensamento, com aquele sentimento, que nos causa um prejuízo tão grande físico, que a gente precisa levar um tempo igual ou até maior para que a gente obtenha a cura. Né? E às vezes, a gente já está ficando mais velhinho, né? Esse tempo é maior do que o que falta da vida. Sabe quando você chega naquela idade onde que a chegada está mais perto do que a saída? Então, às vezes não dá tempo de você se recuperar nessa encarnação. Eu já estou descendo a montanha. Eu também, estamos juntas. Estou rolando a ribanceira já, viu, gente? Nossa, então vamos lá. Está descendo. A gente nem vai falar, dona Nair, a gente nem vai falar nada, né? Deixa elas achar que estão... Deixa. Melhor a gente ficar quieto. Eles são jovens perto da gente, né? As então, meninas. Vamos lá. A primeira parte ali do texto. Crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas e saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como 2 pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Aí eu pergunto para vocês, como é que está o pensamento? Uma bagunça. O pensamento é uma bagunça. O nosso pensamento é uma bagunça. É tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não respira. A gente não respira.
Porque é um turbilhão de emoções, é tristeza, é raiva, é ansiedade, nossa, é uma confusão, assim, que a gente não respira, a gente não tem tempo de assentar, respirar, colocar as ideias no lugar e trabalhar. A gente não tem isso. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Sabe o que Não é? acontece? É isso O que tem que mundo de aprender. hoje nos leva a isso, tá? O mundo de hoje nos leva a isso. Eu li uma reportagem uma vez dizendo o seguinte, que a informação que tem num Estadão de São Paulo, sabe aquele jornal, o Estadão? Nem sei se ainda tem. Acho que sim. É muitas vezes maior do que as informações que uma pessoa recebia na vida inteira nas épocas de 1800. Olha só, e eles fazem esse conteúdo diariamente, praticamente. Imagina de domingo. Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. Coisa. Muita coisa acontecendo. Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente acha que tem que dar conta de tudo. Tem que saber um pouquinho, tem que saber um pouco de cada coisa, né? Tem que saber um pouco de cada olha a coisa. vida desse, olha a vida daquele outro, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você sai do Facebook, WhatsApp, olha que mensagem linda, nossa, que mensagem, olha esse negócio daqui, olha, isso daqui é fake news, aí você procura fake news. Você não fez nada ainda na vida, né? Você só começou a ler. Aí depois entra na internet, as notícia, Ucrânia, Covid, é isso, não sei o que lá. E a gente? A gente olhou para a gente? Não. Ô, Sérgio, eu participava de um grupo, aliás, duas coisas que eu já participei, assim, de trabalho também, e tinha aquele que né, orientava a casa e tudo, e ele falava assim, um dia ele deu um curso de magnetismo e tal, e ele dizia assim, gente, eu parei de ver notícia, de olhar a internet notícias e de ver jornal. Eu estou muito mais feliz, ele falou. Ele falou, você fica se alimentando. Aí eu pensei, pô, mas imagina, né? Vou parar de ver notícia e tal. Aí uma outra menina que também muito educada, assim, ela falou assim, eu lembro que tinha tido um terremoto na Turquia. Ela virou para mim e falou assim, Glaucio, eu não vi internet, eu não li jornal, eu fui no açougue, estavam falando do território na Turquia. Eu entrei no supermercado, estavam falando do terremoto na Turquia. Então, eu não preciso me alimentar. E, para mim, isso sempre foi um absurdo, né? Porque, não, como eu vou ficar alienada de informação, de não saber o que está acontecendo? Mas, uma vez, eu tentei fazer isso, e sabe que eu me senti melhor mesmo? E as notícias vêm, lógico, podem vir até contadas de uma forma meio torta, né? Por alguém, né, contando que você não está. Mas também a gente absorve, a gente lê aquilo que querem que a gente leia, né? A verdade nunca é. Então eu falei assim, olha, não é verdade, não é que é verdade, que se a gente não ler, não acessar, a gente vai saber do mesmo jeito e não vai ter aquela informação jogada assim. Mas eu não consegui sobreviver só nessa dúvida. Então, mas assim, né? Cada um tem o seu modo, o seu método para fazer as coisas, né? Cada um desenvolve a sua forma de fazer as coisas. Cada um necessita mais ou menos de ter acesso às notícias. Por exemplo, tem gente que o trabalho material necessita dessas notícias, né? Então, precisa abrir um jornal, precisa abrir a internet para procurar esse tipo de coisa. Eu posso falar de mim. Eu parei de ver jornal, parei de ver notícias. Eu não abro o Facebook. Eu abro o Facebook no meu aniversário porque eu acho que os meus amigos que colocam para mim lá parabéns, eles merecem pelo menos, como eu recebi tantas vibrações dele, eu respondo a cada uma das mensagens que deixam para mim. Mas Facebook não traz nenhum conhecimento para você. Nada. Só fala sobre a vida dos outros. Mas eu não sou alienado. Eu, de vez em quando, eu abro a internet e vejo as notícias que estão acontecendo no mundo. Você precisa estar. Né? Pode falar, Solange. Eu também estou ultimamente assim, eu estou mais seletiva
para assistir jornal. Eu assisto até aquilo que me interessa. Quando eu entro na parte de desgraceira, eu já mudo de canal, ponho em outra coisa, para não ficar naquela vibração de tragédia, de morte, de tiro. Nossa, eu tô desse jeito. Aquilo que me interessa, eu continuo na notícia. Se está ruim, eu vou mudando de canal. Eu estou agindo dessa forma. Por que eu vim falar das notícias, disso tudo? Porque nós estamos falando em sanear nossa mente. Olha, a nossa casa tem a saúde e a doença. Eu quero ter a saúde na minha casa. E a saúde gosta de casa limpa. E essas notícias, elas poluem a minha cabeça. Você fica olhando política ultimamente, já faz tempo, né? Eu nem sabia. Você fica completamente transtornado com os desmandos, com as coisas que acontecem. Você não sabe em quem acreditar, quem está falando verdade, quem está falando mentira, decisões que você fala que é absurdo, coisas que as pessoas ficam discutindo. Isso me fazia mal. Ah, mas você não vê política? Eu vou ver política. Nós vamos entrar aí num período eleitoral, eu vou ter que olhar quem são as pessoas que estão disponíveis para eu poder votar. E eu vou ter que entrar nisso daí. Então, não é questão de você se alienar das coisas, mas você selecionar aquilo aquilo que é bom para você, né? Sabe? Ah, vem aqui não do Big Brother. Desculpa, eu não gosto do Big Brother. Quem gosta, por favor, me desculpe, mas o pessoal ficava discutindo lá no meu trabalho do Big Brother, porque não sei quem passou a perna não sei em quem, porque falou aquilo e deixou de falar aquilo, porque não sei quem é homossexual, o outro. Eu olhava e ficava assim, mas gente, o que isso muda a vida de vocês? Acrescenta, né? E o tempo perdido. Não muda nada. O que acrescenta, né? O que acrescenta na vida de vocês, né? E aí a pessoa ficava com raiva do outro. Olha, raiva, você está trazendo raiva para dentro de você por nada. Não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer... Tem gente que assiste aquilo lá e se diverte com o que está acontecendo. E não há problema nenhum nisso, né? Mas, sei lá, eu gosto de fazer Eu tenho só 24 horas no dia. Dessas 24 horas, eu durmo 8. Trabalho mais 8. Me desloco durante 1 hora. Sobra muito pouco tempo para eu fazer as coisas que eu gosto, né? Então, eu gosto de aproveitar bem o meu tempo. Então, o que a gente precisa fazer é mudar essas imagens mentais que a gente tem, né? Em vez de ter imagens mentais de coisas que não nos tragam elevação, trazer coisas boas para a nossa mente, né? Imaginar coisas boas, coisas que tragam positividade para nós, né? E deixar a nossa casa mental limpa, porque é disso que a saúde gosta, né? Vamos lá, o próximo parágrafo. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem permanece. Quem está, deixará esta condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. Olha, quando a gente fala de doença aqui na nossa conversa, nós não estamos falando apenas dos males físicos, tá bom? A gente está falando também dos estados emocionais e espirituais. A gente fica doente emocionalmente. A gente fica doente espiritualmente. Quando a gente fica doente emocionalmente, é o primeiro passo para você ficar doente fisicamente. Porque a doença física ela vem dos nossos desequilíbrios emocionais e espirituais, tá? Então, quando a gente fala em doença aqui, a gente sempre se remete a isso. Físico, espiritual e emocional, tá bom? Vocês compreenderam a diferença entre ser doente e estar doente? Sim. Sim. Eu entendo que tudo depende de como... Tem pessoas que abraçam a doença, né? É verdade. E é muito interessante quando a gente escuta a minha gastrite, a minha enxaqueca, o meu colesterol. Opa! Eu falei, não é seu.
Fica curtindo, né? Tem gente que curte. Você abraça o negócio. Quando você abraça, é teu. Vai morar na teu. tua casa. Não tem como, né? Você tem um problema de saúde. Pode ser crônico, pode ser para a vida toda, né? Pode ser uma hipertensão, é para a vida toda. Eu sou hipertensa, então eu sei que é para a vida toda. Mas não é a minha hipertensão, né? Então, ela vai ter... ela vai me acompanhar, eu vou ter que saber conviver com ela. Mas tem pessoas que se apropriam se a gente não tomar cuidado, né? Quando a gente observa a minha doença, eu sou assim por causa da minha depressão. Eu sou assim por causa da minha ansiedade. Então, justifica, às vezes, eu não fazer, ou as coisas inadequadas que fazem, alguns comportamentos inadequados, por causa de um problema de saúde, de um transtorno. Né? E aí se apropria, se justifica, e aí fica aquele discurso de vítima, né? O vitimismo mesmo. Então, mas eu escutei o que você falou e entendo o que você falou, mas eu vou propor de uma forma diferente, né? Você falou assim, a pessoa que é hipertensa, ela é hipertensa pro resto da vida, não é verdade? Ah, sim, sim. Mas a pessoa, crônico. Ela tem Sempre. propensão, Nem ela sempre. tem a propensão a ter a pressão alta, certo? Mas ela fala assim, eu sou hipertensa. Ela vai ter hipertensão o tempo inteiro, porque ela abraçou, é dela, é minha hipertensão. Agora, quando eu falo assim, estou hipertenso, você fala assim, eu tenho momentos que a minha pressão vai subir, mas eu consigo controlar isso. Quer seja por tem recursos para isso, né? Mudando o meu pensamento, né? Exatamente. Eu vou ficar mais tranquilo, eu vou fazer mais meditação. O que faz a meditação, gente? Ela faz um saneamento na nossa mente, não é verdade? Exatamente. Ela limpa a nossa casa. Então, você faz a meditação, fica mais calmo, e aí não dá hipertensão, né? Vocês perceberam que a pessoa fala assim, eu estou gripado, mas fala assim, eu sou cardíaco? Eu tô com uma dor, eu falo assim, eu tô com uma dor de garganta, né? Se apropria, né? Se apropria da doença, né? Alguns falam assim, eu estou com rinite. Outros falam assim, eu sou riniteiro. Não é verdade? Os dois têm o mesmo tipo de propensão. Mas um agasalhou aquilo e falou assim, isso é meu. E eu vou ter isso pro resto da vida. E vai ter mesmo. E vai ter mesmo. Aquela que assim, eu estou com rinite, o que essa pessoa faz? O que eu preciso fazer para mudar essa rinite? Não é isso? Eu tenho, né? Eu tenho. Eu tenho rinite alérgica. Quando você fala eu tenho, e aí a gente pode pensar outra coisa, né? É uma pessoa que tem uma doença que é crônica realmente, né? Essa daí tem razão de falar assim, eu sou, por exemplo, cardíaco? Tem razão ou não? Sim. Tem. Sim? Tem razão. Não tem. Ela está cardíaca, porque numa próxima encarnação ela não vai estar. Exatamente. Numa próxima encarnação ela não vai estar. Sabe quando que ela vai estar numa próxima encarnação? Quando o espírito abraçar a doença. Eu acho que nada é nosso definitivo, né? Nem a saúde, nem a doença, nem a riqueza, nem a pobreza, nada, nem as pessoas, nem as pessoas, nem ninguém, nada é nosso definitivo. Acabei de pensar nisso agora. Você se lembra quando eu falei para vocês olharem tudo que a gente falar como observador? Mas esse observador olha não só essa encarnação, olha todas, né? Então, coisas que estão acontecendo conosco nessa encarnação são frutos de transgressões que a gente fez em encarnações passadas. A gente não lembra disso, né? Mas se você está olhando como observador, você percebe isso tudo como uma sequência de eventos. E neste momento estão tendo eventos na minha vida que vão influenciar a minha vida numa próxima encarnação. Vocês já pensaram nisso? Não. Mas agora então, que você está falando... falar assim... Eu já. Se eu falar assim, eu sou cardíaco, olha, você tem uma propensão muito grande na próxima encarnação estar cardíaco novamente. Voltar na mesma condição, né? Então, é isso que a gente precisa mudar.
Eu posso estar cardíaco nessa encarnação, mas estar cardíaco nessa encarnação significa que eu tenho que trabalhar alguma coisa em mim para que numa próxima encarnação eu não esteja cardíaco. Você não venha com problema de coração, entendi. E o problema de saúde, ele vem ensinar bastante coisa. Tipo, sim. Eu tenho que aprender o quê? Eu tive que retirar o sal, tive que mudar muitos hábitos, né? Tive que fazer mais atividade física. Então, eu tenho que ter um aprendizado daquilo, senão não é válido aquilo que está vindo para você, né? Então, mas aí é o que a gente fala o seguinte, né? A gente sempre fala da assistência espiritual que ajuda as pessoas, né? Mas que as pessoas precisam fazer a parte dela, né? Toda medicação que a gente toma, tudo aquilo que a gente faz para combater uma doença, coisa material, tipo tomar medicação, fazer dieta, eliminar o sal, você está trabalhando o teu corpo físico, não é verdade? Você está tirando ou adicionando elementos químicos no seu corpo para poder equilibrar o teu corpo de tal forma que você se sinta bem, certo? Embora o seu corpo não esteja realizando o trabalho como deveria fazer, não é isso? Só que quando a gente está doente, o que a gente precisa fazer é compreender na nossa vida o que nos leva até essa doença. Por quê? Porque a hora que eu faço isso, eu posso deixar em algum momento de tomar a medicação ou pelo menos diminuir. Leda, conta a sua história quando você começou no Pingo de Luz. Que medicações você tomava? Eu tomava remédio de depressão, remédio para dormir, remédio para dor, por causa das minhas costas. Eu não tomo mais nenhum remédio, não tomo mais nenhum medicamento, nem nada, nem o de dor. Aprendi a controlar. Eu aprendi a controlar. Eu tenho a dor vem, mas é só eu relaxar, sossegar um pouquinho, 3 minutinhos, passa. Consegui, controlo agora. Eu não tomo mais remédio. Para dormir, eu não dormia. Era 3 horas da manhã e eu parecia uma coruja. Não dormia. Não tomo mais remédio para dormir. 10 horas da noite eu desmaio, morro. Tanto é que 7 horas da manhã, 6h30, eu estou acordada, né? Mas, enfim. E remédio para depressão. Eu acho que a depressão foi por causa do problema que eu passei. Então, aí eu acho que eu tive essa depressão. Mas aí comecei aqui e parei os remédios e nem percebi que tinha parado os remédios. Tanto é que eu ainda tenho remédio no meu armário aqui. Mas não faço mais uso. E aí o que acontece? Não foi ninguém que fez alguma coisa para a Leda deixar de tomar remédio. Foi simplesmente esse saneamento mental que ela fez. Ela aprendeu a como lidar com sentimentos, com as emoções, com a parte espiritual dela, para que ela pudesse trazer um equilíbrio suficiente que o corpo voltasse a produzir aquilo que era necessário para não ter todos os problemas que ela tinha. Então, o que a gente precisa fazer é aprender isso, né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Porque se fosse simples, ninguém ia para o médico, né? Mas a gente precisa se analisar, se conhecer, entender quando que, por exemplo, tem gente que tem enxaqueca, né? Aí, de repente, está com enxaqueca. A primeira pergunta que você tem que fazer é: o que eu fiz que me levou até a enxaqueca? Porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu na sua vida. Porque se seu corpo estava em equilíbrio sem enxaqueca, e de repente começa a ter enxaqueca, é alguma coisa que disparou esse tipo de coisa. Isso é o que a gente aprende nos livros que a gente lê sobre a medicina psicossomática, tá? Então, o que a gente precisa fazer é se compreender, trabalhar isso para que a gente... Né? Fazer uma autoanálise, né, Sérgio? Isso, fazer uma autoanálise.
sabe? Às vezes as coisas começam a acontecer com a gente não sabe nem por que está acontecendo. E a gente sabe, né? A gente está dentro de um ambiente espírita, a gente sabe que todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem. Quando eu Pra tomava o alguns, remédio para dor, a primeira coisinha que eu começava a sentir, pronto, já era um amuleto, o remédio era um amuleto. Eu tomava o remédio. Aí eu comecei a entender que não era desse jeito. Eu vou fazer 2 anos que eu estou aqui com vocês. Agosto agora faz 2 anos. E bastante tempo, é bastante tempo. Aí eu comecei a entender que eu sentia dor, aí eu parava, pensava, me recostava, entendeu? Aí foi diminuindo. Agora eu faço caminhada, eu não andava. Eu fiquei em cadeira de roda. Quando eu comecei aqui, eu ainda não estava andando, eu não saía de casa ainda. Agora, outro dia, fiquei toda contente que eu fui até lá no Gonzaga e voltei sozinha, sem ninguém para segurar no braço, sem nada. Então, é isso, é difícil, mas é possível. Leda, parabéns, viu? Quem chamou? Ah, Regina. A Regina. Parabéns. Parabéns. Eu fico bem feliz de vê-la, porque a gente que está aqui com ela desde o começo, e a gente viu uma transformação muito grande mesmo nela. A gente fica muito contente. Eu já falei isso para ela, porque ela estava até, muitas vezes, ela assistia os nossos trabalhos deitada, né, Leda? Não com essa carinha bonita que ela está agora, disposta, não. Estava bem abatida mesmo. Eu dormi muito, né? Lembra, Sérgio? Eu dormia. Boa noite, eu pumba, dormia. Foi aí que ela começou a descobrir que o Sérgio tem papo para fazer boi dormir, porque ela não dormia, eu só começava a falar, ela dormia. Bom, boa tarde, eu dormia. Mas uma coisa é importante, né? A gente fala algumas vezes, né, sobre o inconsciente nosso, né? O inconsciente, o nosso inconsciente é uma estrutura ingênua, tá? Ele acredita em tudo que a gente fala, tá bom? Então, se o seu inconsciente acreditar que você é doente, você vai ser doente. Porque o inconsciente, embora seja ingênuo, é ele que dita as ordens para o nosso consciente, tá? Então, se você fizer o seu inconsciente acreditar que você é doente, ele vai fazer com que você seja doente e se sinta doente o tempo inteiro, né? E se a saúde ou a doença depende do pensamento, precisamos dar um jeito de mudar o que o nosso inconsciente acredita. Então, a gente precisa fazer essas mentalizações positivas de que você está com saúde. Ah, mas eu não estou com saúde. Pronto, já falou para o inconsciente que você está doente. Não, eu tenho saúde. Eu tenho saúde. Eu estou doente, mas eu tenho saúde. Não é verdade? Ou vai amanhecer, começar a fazer um tratamento. A saúde. Ou às vezes vai começar a fazer um tratamento e já fala, mas será que vai dar certo? Né? Aí já foi. Aí o negócio já foi embora. Não adianta. Não adianta. Já boicotou, Bom, né? Vamos lá para o próximo aqui. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo. Ela cria toda uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que, nesses casos, os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. E aí eu vou falar o seguinte, os especialistas dizem, por exemplo, que quem tem câncer passa por 5 fases emocionais com relação à doença, né, o câncer. A primeira é a negação. O paciente recusa os fatos e o diagnóstico, buscando acreditar que houve algum erro nos exames e que tudo não passa de um mal-entendido. Ele passa para a segunda fase, revolta. O paciente começa a sentir-se injustiçado pela vida ou por Deus, caso possua alguma crença religiosa.
É comum sentir raiva de si mesmo ou ficar decepcionado com as pessoas que o rodeiam. A terceira é barganha. O paciente implora ao médico para que o câncer não seja tão drástico e tenta negociar um tratamento que lhe permita viver até seus filhos crescerem, por exemplo. Depressão. A tristeza profunda acontece quando o paciente percebe que a doença é real e não existem negociações. E a última, aceitação. Passado o choque emocional, a maioria dos pacientes aceita o diagnóstico e passa a alimentar esperanças sobre o tratamento e a possibilidade de cura. Se a gente pensar como isso pode se aplicar à doença que nós temos nesse momento, né? Em que fase que nós estamos? Olha, Você já aceita a doença? Na negação. Você já aceita? Negação? Na primeira fase, a negação. É onde que as pessoas permanecem o maior tempo, né? E aí o que acontece? Né? No caso de um câncer, se a pessoa fica nas 4 primeiras fases durante muito tempo, quando ela passa para a 5ª fase, que é a aceitação, já é tarde demais para se recuperar. Então, a pergunta toda nossa é o seguinte: em que fase que eu estou no problema que eu tenho agora? Na doença que eu tenho agora? E a doença eu estou falando física, emocional ou espiritual. Você já aceita? Está em depressão? Está revoltado? Ou acha que não está acontecendo nada? Como é que está? Eu vou dizer o seguinte: a gente aqui nos nossos encontros, muitas vezes a gente fala assim: e aí, gente, está tudo bem com vocês? Vocês estão passando algum problema? Não, está tudo bem, está tudo certo. Eu estou na fase que eu acho que não está acontecendo nada. Eu também. Olha, Posso estar me enganando, mas eu estou de boa. É assim, estamos num planeta de expiação e provas. Tem uma aqui, ou a gente ali, paga... outra lá, mas nada drástico, tudo normal. Nesse planeta, ou a gente está pagando alguma coisa ou está sendo provado por alguma coisa. Essa é a natureza do nosso planeta. Então, falar que não está tudo bem é a fase da negação, gente. Quanto tempo nós ficarmos lá, é o tempo que nós vamos ter para ficar mais doentes. Até chegar no nosso físico. Então, por isso que é importante a gente se autoconhecer. Porque a gente vai começar a perceber essas nuances pequenas na nossa vida que nos levam a essas doenças. Mas a gente não se dá conta, né? 99,9% do nosso tempo nós estamos na fase de negação. Eu tô como a Leda também. Eu tô achando que eu tô numa fase boa, Leda. Não tô percebendo, não tô sentindo nada diferente. Eu também. Então, também. Quem mais? O que eu quero falar para vocês, não é para vocês falarem assim, caramba, o que está acontecendo? Na verdade, às vezes nós passamos fases muito boas na nossa vida. Mas aquilo que vai nos causar doença lá na frente, ele já está lá numa semente. E se a gente trabalhar agora, a gente consegue resolver antes de se tornar problema. Uma pessoa com câncer, ela pode fazer exame e tirar o câncer quando ele estiver pequenininho, 5 milímetros, ou esperar crescer e ficar com 5 quilos e talvez não tenha mais chance de recuperação. Então, a prevenção é o melhor remédio. Por isso que eu falo. Nos problemas emocionais, nos problemas espirituais e nas próprias doenças do corpo físico, em que fase que nós estamos agora? Tem outra coisa. Muitas vezes, a nossa doença, basicamente emocional, às vezes até física e espiritual, nós já acostumamos com ela. Ela está lá nos incomodando, mas nós nos acostumamos com aquele incômodo. Mas está lá.
que sabe, nos momentos de maior pressão, de maior estresse, ela aparece e fala assim, eu estou aqui. É verdade, entendeu? Sérgio. É verdade. Verdade? E como aparece. Infelizmente é E verdade. como aparece. Então, a gente precisa, nos momentos que a gente está passando, aí que nem a Leda e a Solange estão passando, estão de bem com a vida, né? Sabe, não é procurar... Agora você falou uma coisa que eu já mudei de pensamento, eu já aprendi eu já aprendi a conviver com a minha coceira. Eu estou aqui, você está falando, eu estou me coçando, ela está aqui ainda, olha quanto tempo eu estou com ela. Mas é que tá, né? O que eu estou falando não é para que a gente fique procurando sarna para se coçar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: vai se analisando, sabe? Não fica procurando o problema, né? Não é isso que eu estou falando, mas vai se analisando. De repente você passa por aquela tristeza momentânea. É aí que você vai encontrar o que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, você vai lá, encontrou com uma amiga, a amiga te falou um negócio, você ficou triste porque ela falou. É esse momento de você trabalhar, poxa, eu tenho alguma coisa dentro de mim que quando alguém fala sobre isso me dá tristeza. Como que eu vou trabalhar isso para não ter mais essa tristeza? Como é que eu vou ressignificar essa coisa dentro de mim para que isso não me afete mais? Você entende? Porque de repente todo mundo começa a falar sobre esse assunto, você passa a ficar triste e entra em depressão. Vocês entenderam como é que funciona? Então, se você trabalhar isso que te afeta num momento cedo, você nunca vai chegar à depressão. Vocês entenderam? Sérgio, eu preciso aprender isso. Oi? Sérgio, eu preciso aprender como fazer. Eu vou falar isso no final aqui. Aguardem, eu vou segurar vocês até o finalzinho. Eu preciso muito. Bom, o que a gente precisa fazer, né, para evitar isso realmente preparar nossa mente para trabalhar a nossa cura, tá? E eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá? Vamos lá, mais um passo aqui. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Vocês estão fazendo o que foi falado aí nessas instruções? Tudo isso. Então? Tudo isso. Então mesmo? Olha, não chega nem a 5%, viu? Leitura edificante a gente faz. Certo. Mas vai falando a lista aí. Fala a lista. Vamos lá. Música agradável. Eu já escuto, adoro. Música agradável a gente escuta. Eu gosto. Boas conversas. Boas conversas. Estamos aqui nós, que não estamos ideias fraternais. Ideias fraternais. Boas companhias, né? Olha nós aqui junto. Trabalhos sociais. Bom humor. Bom humor nós temos, né? Porque estava todo mundo agora há pouco dando risada dos próprios problemas, não é verdade? Temos mesmo. Então, é isso que a gente precisa fazer. Como é que vocês preenchem a sua mente? Por exemplo, você está trabalhando lá, tudo bem, você está trabalhando, você está focado no que você está fazendo, né? Mas, de repente, você parou de trabalhar, aí você vai fazer alguma outra coisa. Você preenche a sua mente com que tipo de coisa nesse momento? Nos seus momentos de lazer, né? Ó, Facebook, fulano brigou com ciclano. Eu não tenho esse costume. Eu não tenho esse costume. Aliás, minhas amigas brigam comigo, porque elas mandam notícia no WhatsApp e eu não vejo nada. Brasil, muito gente. bem. Oi, Regina, não tem pode costume, falar. né? Eu acho que isso é do pessoal mais novo. É mesmo, Regina, pode falar. Não é? Não, a Leda faz muito bem de não ficar vendo, não traz nada. Eu tenho bom dia,
Deus abençoe para os meus filhos de manhã cedo, né? E para mais duas ou três amigas que eu dou bom dia e pronto, e largo lá. Ah, mas eu deixei o recado. O meu filho, mais velho, ele telefona: mãe, você já olhou o seu celular? Eu deixei lá um recado para você. Ah, não, nem sei onde está. Então, eu não tenho mesmo esse costume, não tenho mesmo. Quando eu falo do Facebook, todo mundo acha que eu sou contra o Facebook. Eu não sou contra, né? Na realidade, eu preencho o meu dia com outras coisas, não dá tempo de ver o Facebook, né? Mas sabe, se o Facebook faz bem, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou falando é o seguinte: como é que a gente preenche o nosso tempo, né? A nossa mente? Isso que a gente precisa fazer. A gente precisa preencher a nossa mente com coisas boas. Imagina, você tem um copo e tem duas torneiras, uma que sai água suja e água limpa. Aí você abre a torneira de água suja. O que vai acontecer com o teu copo? Vai ficar com água suja, não é? Sim. Aí você abre a água limpa. Quando você abre a água limpa, aquela água suja que estava dentro do copo, aos poucos vai se limpando até ficar o copo limpo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar mais tempo a nossa água, a torneira de água limpa aberta na nossa mente, não é verdade? Porque senão ela vai estar o tempo inteiro suja. Não é isso? Sempre suja, né? Mas acho que a gente tem fase, não tem, Sérgio? Eu acho que a gente tem fase. Tem fases que a gente não quer saber de nada, quer mesmo estar mais assim, enrostida, mais quieta. E tem fase que a gente está mais alegre, mais falante, mais bem-humorado. Fases que eu digo, às vezes, um dia, meia hora, sei lá, enfim. Eu acho que a gente é assim. Então, mas aí o que acontece, né? O que a gente precisa ter é autoconhecimento. De repente, eu sei que eu sou uma pessoa feliz, né? E, de repente, eu estou num momento em que eu estou infeliz ou triste por qualquer motivo, certo? Mas eu sei que eu sou feliz. Então, essa tristeza, de duas uma, é alguma coisa que está acontecendo que eu preciso trabalhar dentro de mim, ou é alguma coisa que vem de fora, né? É momentâneo, né, Sérgio? É momentâneo, né? Uma tristeza momentânea, né? Então, mas a gente precisa prestar atenção nisso, porque quando vem de fora, nós temos como trabalhar isso também com oração, pensamento positivo, boa música, boa leitura. Mas se a gente abraça essa tristeza que não é nossa, a gente fica com ela. Tá? Tá. Então, assim, quando a gente se sentir nesse estado aí que a Leda falou, né, de cabeça baixa, tristeza, o que a gente precisa fazer é mudar o pensamento. Faça alguma coisa que dê prazer, né, que deixe um sentimento positivo, seja o que for. Assista um filme, sei lá, vai andar na praia. Vai dar um passeio no shopping, tomar um cafezinho, comer um doce gostoso. Você mora tão pertinho, quando você sentir essa tristeza, dá uma volta. Chama uma amiga para passear. Eu fico muito pouco triste, não é toda hora, não. Algumas vezes a gente fica tão oprimido que dá aquela vontade de gritar, né? Mas assim, se eu gritar, vai vir a ambulância e me levar para o hospício, né? Eu vi um filme uma vez que tinha uma mulher que a personagem lá, ela, quando ela ficava oprimida, ela ia para uma ponte que passava o trem por baixo e ela ficava lá. Quando o trem passava, ela se punha a gritar. Quando o trem ia embora, ela voltava para casa, ela estava bem de novo. Ela puxava tudo, né? E não foi um hospício. Vamos lá. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. Então, tomar só remédio, gente, não cura a gente.
isso toda essa mudança de pensamento, mudança que ele está falando, essa ligação com Deus, foi o motivo que nós criamos o acolhimento de amor na assistência espiritual. Porque a gente precisa compreender por que nós adoecemos e o que fazer para nós trabalharmos em favor da nossa própria cura, né? Porque senão a gente vai ficar doente e toma remédio, fica doente e toma remédio, fica doente e toma remédio, até o remédio fazer mal e a gente ficar doente de novo por causa do remédio, né? E me diz um negócio, e esses encontros aqui têm ajudado vocês nessas mudanças de pensamento para tentar alcançar a cura? Como é que tem sido com vocês isso? Para mim tem sido muito bom, sabe? Desde quando eu comecei, essas quartas-feiras reunir com vocês, está sendo muito bom para mim. Eu fico contando os dias, é sério, para chegar a quarta e reunir, sabe? É muito gostoso. Eu já fiz outra parte de outros grupos, mas esse é muito gostoso, não tem explicação, não sei explicar. E, assim, eu estou começando a enxergar, eu já comecei, assim, quando começou a pandemia, um pouco antes, eu comecei a enxergar a vida diferente, de uma forma diferente. E está sendo muito bom para mim, né? Do problema que eu tenho, né? Tá sendo muito bom, tanto que eu fui fazer o exame, olha como que é realmente, né? O pensamento, a gente começar a pensar positivo. Eu tenho retocolite, e no reto tenho aftas. E ela tinha a metade, e olha só que ela está diminuindo. Eu fui fazer o exame. Olha que beleza. Olha que legal. Que beleza. Então, essa transformação dentro de mim está me transformando também, sabe? Eu estou muito feliz com isso, eu peço a Deus todo dia que eu fique, assim, cada dia eu melhoro um pouquinho, né? Em pessoa, no problema, enfim. Eu estou muito feliz, está sendo muito positivo para mim. Eu já estou chorando porque quarta-feira eu vou poder participar e eu estou chorando porque eu quero participar. Mas olha, sabe, quando a gente melhora os nossos pensamentos, as doenças vão sumindo aos poucos, né? É claro, a gente às vezes força muito o nosso corpo com os nossos sentimentos, né? E aí quando a gente melhora os pensamentos, essas doenças elas vão, se ela não sumir, ela vai diminuindo, entendeu? Isso. Porque às vezes a gente deteriorou tanto o nosso corpo que não tem mais como reverter nessa encarnação, mas a gente vai diminuindo o sofrimento que ela nos causa, né? Quer seja por falta da dor ou pelo pensamento, realmente. Pode falar, Regina. Isso está acontecendo comigo mesmo. O meu pensamento, eu comecei a mudar e realmente está. Eu estou muito feliz. E, assim, eu vou melhorar cada vez mais. Vou melhorar. O que a gente precisa fazer é mentalizar e pôr na nossa mente e a gente se enxergar curado. Sim. É isso que a gente precisa fazer. Porque a hora que a gente fizer isso, como eu falei, o inconsciente vai acreditar, ele vai processar as transformações que a gente precisa para a gente atingir a cura realmente, tá? É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. Um ponto em comum que nos ligue, por semelhança, às forças curativas. Deus é o auxílio constante. Exatamente nesse instante, ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Se a gente se dedica à mudança interior, à melhora, a cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nós já estamos nos colocando abertos a receber esse auxílio divino. Esse auxílio divino não vai vir, Deus não vai aparecer na nossa frente, fazer um abracadabra lá e a gente vai ficar bom. Não é assim que acontece, né? Mas ele vai acontecer, essa cura vai acontecer pelas mudanças das nossas energias, né, que vai curando as nossas células, e na assistência espiritual, com os fluidos que os médiuns agora estão doando para a gente. É isso que a gente faz. Qual que é a diferença, né, da pessoa que se coloca para a mudança e se abre para esse tratamento daquela que não se abre?
Os médiuns estão lá nesse momento e nós estamos conversando sobre saúde, sobre cura. Nós estamos abertos a receber todos esses fluidos que nos ajudam, né? Ao passo que uma pessoa que não está aberta, imagina, você já tentou colocar água dentro de uma garrafa fechada? Não é, O que acontece? A água vai cair e escorrer em volta, né? Não vai, É a mesma coisa que acontece. É claro, todas as pessoas, né, quando recebem influxos energéticos como esses que a gente faz na assistência espiritual, elas acabam recebendo. Só que, por exemplo, se ela pudesse receber 100 unidades de energia, por ela estar fechada, ela vai receber um só. Entenderam? Então, essa abertura e essa fé de que você está sendo curado e de que as energias que você está recebendo vão fazer efeito, é que realmente permite que uma grande quantidade dessa energia entre e faça uma completa limpeza dentro de nós. É claro, a manutenção do corpo limpo depende dos nossos pensamentos. E aí Jesus falava, vá e não peques mais. Né? Legal. Deixa eu ver. Bom, mas parte de tudo isso que a gente está falando, eu falei umas 2 ou 3 vezes, não sei se vocês perceberam, fala no se conhecer melhor. Esse é o grande segredo. Porque se a gente não se conhece bem, a gente está com as coisas que nos levam para baixo e nem sabe, porque a gente não se conhece, né? Então, e a gente, com relação a isso, né, o Pingo de Luz, ele quer acolher as pessoas para que as pessoas possam crescer e se livrar das dores que tem, né? Então, por exemplo, para o autoconhecimento, o que a gente tem aqui no Pingo de Luz? Vocês sabem? Não. Não? Estudo. Caramba, a gente faz estudo. Nosso acolhimento, né? Acolhimento. O acolhimento, mas a gente já fez, ó, só nesses últimos ano e meio, a gente fez estudo nos bastidores da prece, que a gente entendeu como que as preces funcionam e como as energias circulam. A gente falou sobre escutando os sentimentos. Quer mais autoconhecimento do que isso? O que mais que a gente estudou? Estamos estudando o Fala Preto Velho. Fala Preto Velho. Que nosso irmão que pega luvas e pelica e paf na gente, para a gente acordar um pouco. Acordar. É o sono, eu já estou com sono. Então assim, o acolhimento de amor, a gente conversa especificamente sobre a saúde, né? Mas esses outros estudos que a gente faz têm por função a gente se conhecer melhor, buscar o entendimento do que dentro de nós precisa ter aqueles acertos para que a gente possa ser melhor pessoa e estar melhor conosco mesmo, né? Porque somente quando a gente estiver se amando realmente é que a gente vai conseguir se livrar das doenças. Ah, como assim se amando? Eu me amo. Não, a gente não se ama. Porque a gente se deixa levar por um monte de coisas que não vão trazer nenhum benefício para nós. Então, a gente se aborrece, às vezes, por nada, né? A gente se aborrece, a gente... por nada, porque não, às vezes não tem nem motivo. Né? Aí tem insônia, porque lembra daquele episódio, acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Né? Isso acontece. Isso só vai estragando a gente, né? Só vai estragando o organismo, só vai piorando. Eu poderia dizer o seguinte, que o por nada não existe, tá bom? Tá bom? Não, por sim, alguma coisa. Por alguma por coisa. Orgulho, por vaidade, por inveja. Por não conhecer, por não se conhecer. Como, Regina? Fofoca, inveja, família. Um monte de coisa. E a gente precisa, quando a gente começa a se conhecer, a gente percebe que isso não está fazendo bem para a gente,
E aí, nesse momento que a gente ganha a força para mudar, né? Se aquilo lá não me fez bem, o que eu preciso mudar dentro de mim para que aquilo não me afete mais? É isso que a gente precisa fazer. E olha, não adianta, sabe? Se alguém falou alguma coisa para a gente, não adianta querer mudar a pessoa. A pessoa vai mudar quando quer, sabe? Não adianta querer mudar a situação à nossa volta. A única coisa que a gente pode fazer é mudar a gente mesmo. Para a gente ter a nossa paz e não se deixar ser invadida pelo outro, para a gente resgatar, ter o nosso equilíbrio, tem que partir da gente internamente. É como você já colocou, a partir do momento que o outro nos atinge, é porque a gente está desequilibrado. Né? A gente está desequilibrado, a gente não se conhece ainda. A gente abriu a porta, né? A gente abriu a porta para a energia do outro vir para a gente. Então, a gente deu brecha. A gente não sabe se equilibrar ainda, se desmanda, né? Sai aí. fora do... Lembrando daquele estudo que a gente fez nos bastidores da prece, a gente criou uma ligação entre a energia negativa do outro com o sentimento ruim que nós temos dentro de nós. E aí as coisas acontecem, né? E aí a festa está feita. Está feita. E é por isso que eu falo, né? A gente precisa tirar vantagem desses momentos em que nós somos afetados por esse tipo de coisa. Como assim tirar vantagem? A gente precisa perceber que isso aconteceu e olhar o que é que existe dentro de nós que fez ressonância com aquilo que a pessoa falou, com aquilo que aconteceu, com aquilo que a gente ouviu ou com aquilo que aconteceu à nossa volta. É nesse momento que a gente promove a nossa cura. Olha, eu descobri que quando alguém fala para mim que eu fiquei com o cabelo muito curto, eu fico muito chateado. Por que eu faço isso? Acho que é vaidade. Então eu vou trabalhar a vaidade, eu tenho que fazer isso, vou raspar a cabeça careca, aí eu aprendo a lidar com isso. A gente não tem que ser um pouquinho vaidoso? Tem que ter um pouquinho de vaidade, tem que ter um pouquinho de vaidade. A gente tem que ser vaidoso, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que ter todos esses negócios que a gente chama que é defeito, a gente precisa ter. Porque a gente precisa disso para a gente viver nesse mundo, tá? Sim. O único problema é que quando esse defeito, quando esse orgulho, essa vaidade, qualquer coisa assim, eles são prejudiciais, entendeu? Então, por exemplo, imagina, a pessoa fez curso de secretariado e vai pedir emprego numa empresa, né? Só que ela não é vaidosa, então vai toda descabelada, vai com a roupa toda suja, ela vai conseguir esse emprego? Não. Então, ela precisa ser vaidosa. O que ela vai fazer? Eu vou lá pedir emprego, eu vou me arrumar, pentei o cabelo, passar batom, vocês sabem melhor do que eu do que tem que fazer. Uma roupa bem ajeitada, não é isso? Bom, então ela, com o equilíbrio, ela utiliza a vaidade para poder se viver numa sociedade. Não é verdade? Mas aí o que acontece? Aí ela fala assim, puxa, funcionou, agora eu consegui emprego. Então, agora ela só vive para a vaidade. Só compra um monte de roupa, passa fome, mas compra um monte de roupa, tem 250 mil sapatos, sabe? Aí é o seguinte, alguém chega perto dela, tá melhor, ela vai lá, joga sujeira na roupa da pessoa, ela está usando a vaidade para um lado negativo. Vocês compreenderam? Então, tudo que a gente tem que usar com equilíbrio, porque a gente precisa de alguma coisa para viver em sociedade, né? A gente ainda não é elevado o suficiente para conseguir viver sem esse tipo de coisa, tá? Jesus, ele vivia, né? E é ele, por isso que ele é o nosso objetivo, é nele que a gente precisa chegar, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, só para encerrar. Então, aqueles que não participam dos nossos estudos, eu convido a participar do nosso estudo, quer seja ao vivo, quer seja vendo no canal do YouTube, né? Porque às vezes as pessoas, como a gente estuda das 5h30 até às 6 da tarde, às vezes não dá para chegar a tempo do trabalho, esse tipo de coisa. Então, está lá na internet isso. E pode participar dos domingos. Nos domingos à tarde a gente está junto. Então, quem quiser, é só perguntar que a gente passa as informações, tá bom? Vamos encerrar? Bora.
Então, tá bom. O pessoal já voltou da Câmara de Passe. Sejam bem-vindos. A Valéria está aqui, ó. Acho que você desligou lá. Opa! Acho que ela desligou o negócio lá. Apertou o botãozinho errado. Então, nós vamos, nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade deste encontro, onde tantas experiências, tantos pontos de vista nós trocamos, que só nos engrandece, só nos ajuda a compreendermos melhor o que somos e para onde vamos. E aproveitando este momento onde recebemos tanto, vamos abrindo os nossos corações para que possamos doar amor, doar boas energias, bons fluidos, em forma de vibrações. E estas vibrações, nós envolvemos o nosso planeta Terra. Vibrações amorosas de paz, de compreensão, de fraternidade, de respeito. Que o povo do nosso planeta possa sentir em seus corações as nossas vibrações amorosas neste momento e possa abrandar as energias negativas que tanto reinam no ambiente da nossa Terra. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando muita luz. E o nosso amor vai envolvendo todo o nosso lar. E a gente vai percebendo que o ambiente vai ficando mais harmonioso, mais alegre, mais iluminado. Com o nosso amor, nós envolvemos todas as pessoas que vivem conosco no nosso lar, trazendo paz aos corações, trazendo alegria, para que possamos ser uma família unida, uma família que busca viver com o amor de Jesus no coração. E neste momento, nós pedimos ao Pai permissão para vibrarmos por nós mesmos. Espíritos ainda imperfeitos, mas que estamos buscando a nossa melhoria, buscando crescer para encontrá-lo em breve. E sentindo uma paz no coração. Gratos a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco hoje. Nós vamos encerrando o nosso encontro. Que possamos meditar durante toda a semana a respeito de tudo aquilo que conversamos hoje. E que possamos estar cada vez mais elevados em pensamento, em espírito e em sentimento, para que todas as nossas dificuldades sejam vencidas com amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Sim. Sim. Então tá bom, gente. Foi um prazer estar com vocês hoje. Foi muito legal o nosso bate-papo. Gostei de ouvir o depoimento de vocês. E é assim que a gente consegue se livrar daquela carga que a gente carrega nos nossos ombros. Tá bom? Um beijão a Beijo para todos. todos. E boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite. Gente, obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau. Bom descanso. Tchau. 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 Muito obrigada.